Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Demo do canal Bem Tempest e vamos para mais um Demo Responde. Então bora rapidinho que tem bastante pergunta para te responder. Bora! Primeira pergunta do Remy. Muito legal o seu canal, conheci há pouco tempo, mas já estou apreciando muito do seu conteúdo. Minha pergunta é sobre os espectros. Nunca entendi 100% o conceito das estrelas malignas. Elas são as súplices que estavam seladas na Torre dos Espectros? O conceito é que elas, ao serem libertadas, tomam o controle do corpo de seres humanos através de uma possessão mesmo, e a partir disso modificam sua aparência. Mas se for isso, como é dito na Taizen, não deveriam ser sempre os mesmos nomes e aparências? Coisas que vimos ser muito diferentes do clássico pro ND. E também gera um furo no enredo do Orfeu indo pro submundo e encontrando o faraó por lá. Ele não deveria estar selado na torre? Meu amigo, uma excelente pergunta, viu? Ou amiga, né? Peço perdão. Uma excelente pergunta. Sobre o conceito dos espectros, pelo que eu entendo é o seguinte, tá? A primeira coisa que a gente tem que conversar sobre é a Taizen. A Taizen, por mais que ela seja a enciclopédia oficial de Cavaleiro do Zodíaco, ela sempre tem que ser contestada, na minha opinião, ao material original. Perfeito? Então, se o material original contradiz a Taizen, no caso o mangá, eu ficaria com o mangá, tá? O conceito me parece ser justamente de que as estrelas malignas despertam, possuem as pessoas que estão destinadas às estrelas malignas e aí tomam os seus corpos. A gente vê isso principalmente no The Lost Canvas, vemos isso agora no Darkwing também acontecendo de uma forma um pouco menor, mas vemos acontecendo, e eu não acho que isso necessariamente nos levaria a ter as mesmas aparências e nomes. Porque o que importa de verdade é a denominação da estrela maligna. Então, por exemplo, o Radamantes, como você conhece ele, não necessariamente por Radamantes, não é assim que a estrela maligna se identifica, mas é Radamantes de Waivner, a estrela celeste da fúria. Então é Iacus de Garuda, a estrela celeste do heroísmo. Então o que importa é do D pra frente. Por isso a gente tem Chagall de Wyvern, por isso a gente tem o Vermeer de Griffon. Tivemos o próprio Suikyo de Garuda. O Suikyo, inclusive, é um caso um pouco interessante pra gente entender a questão dos espectros, porque ele não foi plenamente possuído. Ou ele não foi possuído, na verdade, pelo que se entende. Ele tinha uma plena noção do que ele queria fazer, ele tinha plena noção do passado dele, das memórias dele. Ele não parecia em nada como um ser possuído por uma estrela maligna. Ele só usava sapures. E aí a gente pode ter algumas interpretações a partir disso. Uma delas é de que por talvez Hades e a própria Pandora não confiarem nele por completo, porque tinham alguma desconfiança de que ele fosse um cavaleiro, alguma coisa do tipo, o próprio Vermeer transmite muito essa desconfiança pra gente, ele não foi abençoado, entre muitas aspas, com o poder total das sapures, no sentido de ser controlado também. Não sei nem se isso faz sentido, acho que não. Mas é uma coisa a se pensar, tá? Então, a gente tem que botar um pouquinho a prova essas questões relacionadas a Taizen. Mas é mais ou menos isso o conceito que a gente tem explicado para dentro do mangá. São estrelas, estavam seladas ali na torre, quando a gente vê ela no mangá clássico, e quando são libertas, elas possuem os corpos das pessoas. Que pessoas são essas? No clássico nós não vemos, no Lost Canvas a gente até tem uma exploração ou outra relacionada a isso, principalmente envolvendo o Radamantes e o próprio Cagarro também, e a história envolvendo o irmão dele, certo? Sobre o Orfeu e o faraó, você tem razão, cria de fato um furo, e é um problema do mangá. O faraó não deveria estar ali acordado, porque todas as 108 estrelas estavam seladas, tá? Se tivesse alguma passagem, e talvez o Kurumada possa consertar isso na Final Edition, de que as estrelas malignas estavam despertando aos poucos, aí tudo bem. Ou se a nossa interpretação mudar de que, na verdade, as estrelas só estavam confinadas no inferno, aí as coisas podem mudar. Mas na minha visão eu concordo, por enquanto é o furo. O faraó está ali e todo o enredo do Orfeu acaba sendo um furo do mangá, sim, tá? É um dos pouquinhos, na minha opinião, que o mangá tem, porque acho que as pessoas exageram bastante nessa parte e não sabem o que é furo de roteiro, inclusive. Isso sim, acaba sendo um furo de roteiro do mangá clássico, mas mais especificamente na saga de Hades, tá bom? Pergunta do Thiago Barros. Eu nem ia fazer perguntas dessa vez, mas vi um post no Twitter e me lembrei desse detalhe. O que acha das mulheres usarem máscaras no santuário? Simbologia? Sinal de respeito / proteção por parte de Atena? Uma repressão machista? Tiagão, é uma pergunta difícil, tá? Esse não é o vídeo para eu poder falar sobre isso.
pincelando de forma rápida a minha opinião, eu acho que o Kurumada tentou seguir mais ou menos o que se tinha da participação feminina na Grécia Antiga, né? Que era basicamente nenhuma. Até porque a noção de cidadania para dentro da Grécia ela era muito mais restrita do que nós conhecemos hoje em dia, né? Era um pequeno grupo, geralmente formado por uma aristocracia, né? Eram pessoas ricas, homens, todos homens, com uma determinada faixa de idade. Então, meio que eu acho que na cabeça dele ele tentou fazer uma equiparação. Então ele tentou deixar correto historicamente, entre muitas aspas, tá? E tentou fazer algum tipo de enredo em meio a isso. Se isso deu certo ou não, eu não vou responder nesse vídeo, porque eu aproveitei a pergunta do amigo para falar que eu estou vendo uma live pra gente falar justamente sobre isso. Sobre as máscaras, sobre a participação feminina em Cavaleiro do Zodíaco, né? Eu tava conversando com a Laura, que teve recentemente aqui comigo, com a Isa, que faz parte, vou falar com a Isa também pra gente poder fazer esse programa. Então vai ter uma live só sobre isso. Vamos desenvolver um assunto inteirinho a respeito disso, e aí a resposta final acaba ficando aí pra essa live. Tá bom, meu amigo? Mas agradeço pela pergunta. Pergunta do Heitor Santos. Conheci seu canal há pouco tempo e gostei do seu conteúdo, ainda mais sendo de Cavaleiros, que tem poucos canais no YouTube falando sobre. Bom, no mangá, se eu não me engano, deixa claro que as rosas do Cavaleiro de Peixe surgem da própria armadura. Tanto que quando Afrodite morre na luta contra o Shun, várias rosas brancas brotam dela. Então minha pergunta é a seguinte: como que os aspirantes a Cavaleiros de Peixes treinam? Porque, tipo assim, eles podem treinar a velocidade, elevação no sétimo sentido e todo esse kit básico de Cavaleiros de Ouro, mas não as técnicas. Primeiro, Heitor, queria agradecer muito por você estar gostando do conteúdo, de estar gostando do canal. Eu, inclusive, esqueci de agradecer a primeira pessoa que fez a pergunta, a Remina, que também estava gostando bastante do conteúdo. Então, muito obrigado a vocês que estão gostando, muito obrigado às pessoas novas que estão chegando aqui no canal. Os vídeos mais recentes fizeram um bom barulho, um bom sucesso, né? E eu vi que vocês gostaram bastante, então isso me deixa muito feliz, tá bom? Agora, indo para a pergunta do amigo, o que eu entendo é o seguinte: as rosas, elas são um acessório de armadura, são tipo um equipamento, tá? Pelo menos para dentro daquilo que eu sei e dentro do meu entendimento, elas não são tão diferentes. Pode ser uma equivalência um pouco estúpida que eu vou fazer, mas elas não são tão diferentes assim do arco de Sagitário, tá? Que é um equipamento. É um equipamento, é uma arma. Então as rosas são um equipamento de armadura, elas não se materializam com o cosmo nem nada do tipo. Pelo menos é o entendimento que eu possuo hoje em dia. Partindo desse princípio, eu acho que é muito provável que se tenha disponível essas rosas para serem usadas, e aí os Cavaleiros de Peixes podem treinar a partir disso. Mas ainda que eles não o façam, eles podem treinar justamente esse kit básico, como você falou. Então, além de velocidade, cosmo, força bruta, a própria pontaria, que para os Cavaleiros de Peixes é uma coisa muito importante, a questão da pontaria e você acertar as rosas, principalmente com a rosa branca. E não acho impossível, nem improvável, que se deixe para complementar esse tipo de treinamento quando eles pegarem as armaduras também. Mas acho que eles o fazem antes, tá? Lembrando que, por exemplo, quando os cavaleiros que a gente conhece lá da saga clássica, eles pegam as armaduras de ouro, a gente vê o Aior e os outros falando que eles queriam terminar o treinamento deles, completá-los, o que denota que no mínimo eles estão muito incompletos, seja em técnica, seja em outras coisas também. Então esse tipo de coisa com total certeza é aprimorado. Acho que o Afrodite aprende novas técnicas fazendo esse exercício posterior, porque ele é de uma geração um pouquinho anterior da do Aioria, né? Ele é um pouco mais velho, então ele deve ter feito esse tipo de exercício. E eu não duvido disso. E ainda tem uma questão, e aí a gente pode ou não pode levar tais em consideração, acho que seria interessante se levássemos nesse caso, se existirem de fato as memórias das armaduras, se existirem de fato não, existe uma consciência nas armaduras, mas se as memórias das armaduras funcionarem da forma como a gente pensa que elas funcionam, não acho improvável nem impossível que quando o cavaleiro vista a armadura, de uma certa forma ele também consiga se lembrar das técnicas, aprender e assimilar isso, e aí só ir refinando isso conforme o uso, tá bom? Pergunta do Jorge Luiz. O relâmpago de plasma é de fato uma técnica? A quantidade de socos descrita é basicamente a mesma que qualquer cavaleiro na velocidade da luz daria em um segundo, ou seja, é apenas dar a quantidade mágica de um soco na velocidade da luz. Meu amigo, eu entendo o seu raciocínio, mas eu vou por um lado um pouquinho diferente.
existe uma coisa que a gente tem que levar em conta, na minha opinião, que são as especialidades de cada cavaleiro, tá? O Miro não conseguiria, na minha opinião, pelo menos, fazer o relâmpago de plasma, porque ele não tem a proeficiência em socar, sendo muito rudimentar naquilo que eu tô falando, ele não tem a proeficiência em socar que o Ayora possui. O Ayora é um mestre nessa parte do soco, desse tipo de combate físico. E o relâmpago de plasma é a expressão máxima daquela proeficiência de combate. E acho que a gente pode perceber isso muito bem na cena do mangá, quando o Seiya, e a gente viu isso inclusive no COT, quando o Seiya usa o Meteoro de Pégaso e o punho dele acelera, e se transforma no feixe de luz que parece o relâmpago de plasma da Ayora, que a gente vê no mangá, e ele consegue atacar o Saga. Então é uma proeficiência combinada com o Cosmo, combinada com velocidade, combinada com várias coisas. É uma técnica. Técnicas aproveitam o melhor de cada cavaleiro. O Saga, por exemplo, possui uma proeficiência com energia cósmica, principalmente, muito grande. E qual é a forma dele expressar essa proeficiência? São duas. A primeira é a ultradimensão, que depende exclusivamente de Cosmo também. E a segunda é a explosão galáctica, que é um golpe de puro Cosmo. É Cosmo concentrado. Entende? Então, não é a mesma coisa que um cavaleiro normal, entre muitas aspas, dar vários socos. Não acho que seja a mesma quantidade de socos, tá? Não acho. E aí tem toda essa questão envolvendo proeficiência. É a forma do Kurumada mostrar como cada um deles possui valências diferentes também. Tá bom? Pergunta do Marcelo Vieira, grande amigo, sempre conosco. Bom vê-lo. Olá, amigo. Primeiro, parabéns pelo canal e conteúdo. Por mais conteúdo de qualidade assim no YouTube e afins. A pergunta é: levando em consideração pelo que se sabe e foi mostrado, qual dos cavaleiros em geral você acha que teve o treinamento mais pesado e difícil? Marcelo, muito obrigado, viu, pelo elogio de sempre e pela companhia do amigo. Sobre a pergunta, cara, eu não acho que exista um cavaleiro que teve um treinamento mais pesado necessariamente que o outro. Inclusive, essa é a grande questão da primeira parte da obra, né? O Ikki achar que sofreu mais do que todo mundo, quando ele não sofreu mais do que todo mundo passou por um inferno pessoal. Menos o Shiryu. Esse, de fato, é o que menos sofreu, na minha opinião, porque ele teve pai presente e namorada. Sempre comentei isso. Mas brincadeiras à parte, se eu fosse falar de um nível de treinamento, talvez, não sei se mais pesado, mas eu acho que mais cruel de uma certa forma, o Ikki é um dos que passou por um treinamento muito difícil, porque acho que o tipo de treinamento ele era muito baseado em combate, então ele se machucava constantemente, como todos se machucavam, mas ele tinha o Guilt, que não pegava leve com ele. Ele teve a questão da Esmeralda, que fez parte da parte final do treinamento dele, e fez ele forçar a matar o mestre, evoluir de uma forma diferente, ter aquela coisa toda envolvendo ódio. Mas eu diria que um outro que tem um treinamento também tão estupidamente pesado quanto seria o próprio Shun. Né? A gente vê algumas descrições a respeito da Ilha de Andrômeda, que de dia é um calor infernal e de noite faz um frio de congelar os ossos. E não só isso, o Daedalus, a gente vê isso também em alguns flashbacks do mangá, ele também não pegava leve com o Shun. Várias vezes a Juna, inclusive, pedia pra ele parar o treinamento, falava que o Shun ia morrer. O teste de Andrômeda também é muito difícil. Acho que no anime tem até uma maior dramatização por parte disso, porque o Shun ele tem que passar não só pelo teste de Andrômeda, não só pelos treinamentos muito difíceis, mas pelo combate com os outros aspirantes, que eram amigos dele também e tal. Então talvez Ikki e Shun tenham tido os treinamentos mais complicados nesse sentido. Mas acho que o Yoga também teve, e sem dúvida o Seiya também teve. A Marin também não era uma mestra lá muito gentil, né? Muito pelo contrário, é só lembrar do garoto fazendo flexão numa barra, num penhasco e caindo e sobrevivendo. Esse tipo de coisa acontecia. Então, como eu falei, cada um deles passou por um inferno pessoal diferente e por treinamentos também muito pesados. Mas se eu tivesse que destacar dois, né? Apesar de você ter pedido só um, eu diria a dupla de irmãos Ikki e Shun, tá bom? Pergunta da Vani. Sobre o tópico de crossover, quais crossover você adoraria ver com CDZ? Tipo CDZ e Star Wars. Eu nunca parei pra pensar sobre isso. Eu acho que eu iria pra Cavaleiros com séries que tem algum tipo de proximidade temática ou talvez visual. Shurata é um exemplo, Samurai Warriors é um exemplo. Eu acho que hoje em dia eu consigo ver melhor, né? Uma conexão entre Cavaleiros e Sailor Moon. É porque a gente tá fazendo as lives aqui no canal de Sailor Moon. Então seria um crossover interessante de ver. Sempre quis ver Cavaleiros e Dragon Ball também.
Eu acho que seria muito maneiro poder ver mais a interação de alguns dos personagens, né? Adoraria ver um Ikki e o Ikki e o Vegito interagindo um dia. São personagens que passam por uma construção, de certa forma, até similar. Certa medida, não muito também. E acho que seria interessante ver esse tipo de encontro. Mas eu não tenho grandes desejos assim, não. CDZ e Star Wars, por exemplo, é o tipo de coisa que não combinaria. Eu não gosto muito de coisas que fujam muito a temáticas, de um modo geral. Então eu adoraria ver Cavaleiro do Zodíaco dentro da sua própria temática e dos seus próprios esquemas. Então poder ver isso seria muito interessante, isso de fato. Agora ir pra, sei lá, Star Wars, herói da Marvel, esse tipo de coisa pra mim já seria fugir muito. E aí eu não gostaria de ver. Seria até legal, tá? Vou fazer isso aqui, outro ali. Mas não me agradaria tanto assim. Tá bom, meu amigo? Pergunta do Kenkaku Kokui. Qual técnica de gelo você acha melhor, excluindo a execução Aurora? Como que queima o cosmo para congelar? Então, aí é uma questão de palavras, né? A queima do cosmo, ela não é necessariamente literal, certo? Você tá só liberando energia, consumindo energia, elevando aquela energia, e essa energia ela pode ser moldada para diferentes coisas. O princípio básico de um cavaleiro é moldá-la para a destruição, é destruir em nível atômico. E todo cavaleiro de bronze consegue fazer isso, e você vê esses níveis de destruição aumentando por conta dos níveis de poder e por conta dos níveis de cosmo também, tá bom? A partir disso, você tem a parte de você também mexer com átomos no sentido de congelá-los. Então, queimar para congelar, apesar de ser engraçado, é só uma forma de dizer, tá bom? Agora, a técnica de gelo que eu acho a melhor, eu sempre gostei muito do Trovão Aurora do anime, apesar dele ser muito similar à execução Aurora de uma certa forma. Eu gosto do pó de diamante, eu gosto do turbilhão de gelo do Yoga, mas curiosamente, talvez as pessoas surpreendam com isso, mas eu gosto muito da Aurora Boreal do Isaac. Gosto bastante daquela técnica. Então acho que a minha favorita de gelo talvez seja essa, a Aurora Boreal do Isaac de Kraken. Pergunta do Saga Sola. O que notamos nas redes, no que diz respeito a CDZ, sempre há discussões falaciosas atribuindo à obra clássica uma obra ruim e exaltando The Lost Canvas como se fosse perfeita, sendo que a fórmula dela é repetitiva, embora seja muito bom acompanhar cada dourado. Gosto das duas obras, mas acho que quase tudo no clássico é melhor. O povo acha que nostalgia, mas sou de 2001. Respeito quem não acha. Mas diminuir a obra clássica como se não fosse bem escrita ou não tivesse histórias de personagens cativantes e lições importantes é ler CDZ desonestamente. Deve-se levar em conta as lições e objetivos de cada obra, fora os valores da época. Dito isso, gostaria de saber qual obra você acha melhor. A primeira pergunta para mim é muito fácil, eu respondo sem hesitar que para mim é o clássico. Tá? O mangá clássico, o anime clássico, todo esse universo do clássico, para mim eles são melhores que The Lost Canvas por uma série de razões, né? Eu acho que os personagens são melhores, tá? Ao contrário do que muitas pessoas acham, por mais que existam cavaleiros de The Last Canvas que são realmente muito bem construídos, acho que alguns deles são profundamente mal aproveitados por parte do roteiro. Um exemplo deles é o Card, é o Degel, o próprio Elbaf, que eu acho muito mal aproveitado. O Asmith é muito mal aproveitado. Então temos personagens que não são tão bem aproveitados assim. E eles, diferente dos dourados do clássico, que não possuem o papel de destaque que nós vemos de The Lost Canvas, para dentro de DLC eles não terem destaque é um problema, tá? Eu acho que dentro do clássico nós temos dourados que, apesar de alguns deles também não terem tanto destaque assim, como é o caso do Aldebaran, todos eles cumprem um propósito muito bem fechadinho para dentro da história, né? As pessoas acham que desenvolvimento de personagem é você conhecer aquilo que o personagem comeu 10 horas da manhã de uma quinta-feira de 1970. E não é isso. Existe desenvolvimento e existe demonstração de personagem. E acho que os personagens do clássico, para dentro do seu propósito, dentro da narrativa e dentro desse desenvolvimento, fazem um papel melhor. Essa é a minha opinião. Se você discorda, não tem problema nenhum, não quero começar uma guerra, e assim como respeito a opinião dos outros, gostaria da minha sendo respeitada também. Além disso, acho que o time de protagonistas do clássico é substancialmente melhor. A Yuzuriha e o Yato são dois personagens não só muito rasos, mas muito ignorados dentro da narrativa quando eles deveriam fazer parte de um núcleo principal junto ao tema. E eles são escanteados em nome dos Cavaleiros de Ouro. Como o próprio tema, o tema não consegue protagonizar a própria obra, né? E esse é um problema muito grande. Porque por mais que Yato e Yuzuriha
façam parte de um núcleo principal, eles não são necessariamente protagonistas de verdade. O tema, sim. O tema é o protagonista da Lost Canvas, ou pelo menos ele deveria ser. Ele não consegue. No clássico, o Seiya é protagonista. O Seiya é o protagonista, junto aos outros Cavaleiros de Bronze, que obviamente possuem escalas diferentes para dentro desse papel narrativo, mas o Seiya consegue ser o protagonista. O Seiya é muito mais do que só o Cavaleiro de Pégaso. O Seiya é um símbolo, o Seiya é um ideal, o Seiya é diversas coisas. No vídeo que eu vou fazer sobre o Seiya, eu quero abordar bastante sobre isso também. Então eu gosto mais do clássico. A escrita do clássico me envolve mais, o tipo de drama do clássico me envolve mais, as relações dos personagens me envolve mais, a forma como a filosofia da obra é abordada me envolve mais. E The Lost Canvas não é incompetente em nada disso, muito pelo contrário. Tem alguns dos meus personagens favoritos lá, o Asprus, o Asgard, o Itya, o Elias, o Crest. Todos são personagens que eu gosto muito e acho que a Shuri faz um excelente trabalho na maior parte da obra. E acho que os Gaidens são a melhor coisa que ela já fez para dentro do universo da Lost Canvas. Mas, como a pergunta por preferência que eu acho melhor, é o clássico, tá bom? Pergunta do Abimael. Você acha que Hades encarnar no corpo de Shun é a mesma situação de Athena reencarnar em Saori Kido e Poseidon reencarnar em Julian Solo? Se sim, isso significa que esses dois deuses têm um corpo verdadeiro em algum lugar, ou Hades é um caso à parte? Vamos lá, vamos desmembrar aqui rapidinho a pergunta, tá? Primeiro, o caso do Hades é o mesmo caso de Athena e de Julian? Separando a frase de novo. É o mesmo caso de Athena? Não. É o mesmo caso do Julian? Sim. Então vamos explicar. O Poseidon, toda vez que ele reencarna, ele escolhe um membro da família Solo para ser o seu receptáculo. O Hades, toda vez que ele reencarna, ele escolhe o humano de coração mais puro para ser o seu receptáculo. Então, os dois funcionam num formato de possessão. Eles possuem os seres humanos em que eles estão ali tomando corpo. Perfeito? A Saori, ela não é uma possessão. A Saori é Athena. Athena, a deusa que a gente conhece, ela reencarna como humana. Então ela não é uma possessão, é a própria deusa. É um ser divino que nós vemos ali. Não existe separação prática entre Saori e Athena. Elas são a mesma pessoa. Sobre eles terem um corpo, eu acho que o Hades é um caso à parte porque ele nos é dito que é de fato vaidoso. Ele tem uma vaidade com o próprio corpo, ele tem um orgulho do próprio corpo. Então mantê-lo em segredo ali, preservado, e usar o corpo de um humano que é descartável, faz total sentido para ele. O Poseidon, eu não imagino que ele tenha um corpo. Porque ele nunca mostrou ter esse sentido de preservação que o próprio Hades possui. Muito pelo contrário. Ele se relaciona com a humanidade, com a Terra, de uma forma diferente. Como a gente falou lá no vídeo do Poseidon, quem ainda não viu, veja. O Poseidon não odeia a humanidade da mesma forma que o Hades. Ele quer reformá-la, ele quer deixá-la dócil, mas ele não odeia a humanidade como a gente pensa que ele odeia. Muito pelo contrário. Então, tomar o corpo de um humano não é uma questão tão grande assim. E se ele tem alguma relação específica com o solo, que é o que nos parece, pode ser uma ligação, inclusive, familiar, vinda da mitologia, pode ser alguma coisa relacionada à linhagem, talvez ele próprio, assim como Athena, tenha reencarnado em algum momento e deixado descendentes. Não sei. Para dentro da mitologia, isso não seria tão esquisito assim, né? Já que nós vemos semideuses em vários momentos da obra. Da obra não, da mitologia e dos contos, né? E a Athena, eu duvido muito que ela tenha um corpo dela também pelo mesmo motivo. Se a Athena quer se tornar humana, porque o caminhar da personagem, não só da Saori, mas da Athena de um modo geral, e falamos isso num programa recente aqui no canal, se tornar cada vez mais humana, se sentir cada vez mais a humanidade, então para mim faria pouco sentido que ela guardasse o seu corpo físico, o seu corpo divino, normal. Porque aí ela ainda estaria mantendo alguma parte dessa divindade que ela quer se desprender. Ela quer viver como uma humana, entender o que é ser um humano. E para isso, reencarnar como um me parece essencial. Tá bom? Então, Hades é um caso à parte. As duas coisas funcionam um pouquinho diferente. Tá bom, amigo? Espero ter respondido bem a pergunta e que tenha entendido. Então, meu povo, por esse vídeo foi isso. Peço mil desculpas mais uma vez pela demora. Aconteceram várias coisas na minha vida, como eu expliquei numa live recentemente. Muita confusão, muita coisa acontecendo.
Tive problema no PC, tive problema de saúde, tive problema familiar, enfim, tive várias coisas acontecendo. Mas tentei não deixar o canal parado, né? Então por isso que a gente fez várias lives aí ao longo da semana. Espero que tenham gostado, que tenham visto. Quem não viu ainda, veja, porque tem bastante conteúdo legal lá que a gente fez, tá bom? Eu vou mudar também a forma do DM Responde. Ele vai deixar de ser semanal e eu vou fazer ele a cada 15 dias, para dar mais tempo para vocês pensarem em perguntas também e para eu conseguir entregar alguma coisa com uma melhor qualidade, porque eu não quero que esse tipo de coisa volte a acontecer. Tá bom, meus amigos? Então, mil desculpas mais uma vez. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se não deixou o like, deixa o like. Peço desculpa se eu estiver muito acelerado na minha forma de falar, que eu queria gravar esse vídeo logo para poder postar logo, para não ficar devendo mais a vocês. E no mais é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!